dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast, seja muito bem-vindo. A pauta hoje é uma pauta que está muito conectada com um assunto que começou ano passado, na verdade, a criar uma proporção gigante no Rio Grande do Sul e diante desse assunto veio uma sequência de ações muito importantes. E eu estou recebendo aqui no estúdio do Diário de Vacaria, meu amigo Matheus Rassi, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui de Vacaria. Matheus, seja muito bem-vindo. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, aos ouvintes e os vídeo ouvintes, né, do Diário de Vacaria. E o Lucas, um grande parceiro nosso aí que está sempre dando uma força para nós aí. Matheus, um dos motivos principais, na verdade, a gente está trazendo esse podcast agora é porque ontem tu estás vindo de Porto Alegre em função de uma ação muito importante, uma ação organizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, alinhado com o governo do estado, que vem para capacitar, né, mais de 400 coordenadores, agentes da Defesa Civil. Antes de falar dessa ação, eu queria só fazer uma janela, né, diante do evento, do episódio que a gente teve, né, que foi essa enchente do Rio Grande do Sul, o maior evento, né, natural da história do Rio Grande do Sul, que teve o maior desastre, né? Muitas coisas serviram como lições depois desse episódio. E uma delas, que sem dúvida alguma foi uma que colocou todo um holofote para dentro da Defesa Civil, foi justamente a incapacidade, né, das forças de segurança de resolverem o problema sozinhos, né? Eles tiveram, na verdade, o apoio de muita gente, e isso está eternizado na história do nosso estado e vai servir de referência para o mundo todo, como que é importante que a comunidade entenda que somos um só povo, que ou trabalhamos juntos ou diante de uma calamidade teremos o caos. Certo. Seguindo esse raciocínio, vamos começar por aí. O que tu entende, qual que é a tua percepção sobre esse evento? Tu tocaste num ponto bem certo aí. Tu começou com alinhamento, tá? O Ministério Público realmente entendeu, tá, que esses eventos ali começou em setembro de 2023 e foi a maio, né, de 2024, entendeu a vulnerabilidade que a gente tem, tá? A gente nunca sabe quando vai acontecer um evento, né? Nós somos suscetíveis aqui na nossa região aqui de muitos vendavais e, no entanto, o que fazer quando acontece, tá? Tivemos muitos voluntários, tá? Muitos voluntários, associações de jipeiros, associações, enfim, tá? Que trabalharam nesse evento. E então, em todos esses registros que foram feitos de maio para cá, tá? Tanto a nível municipal, estadual e federal, o Ministério Público começou a enxergar realmente com outros olhos. Digo, opa, aqui nós temos um divisor de águas aqui, principalmente na legislação, tá? Defesa Civil, hoje, ela tem que integrar a comunidade e a comunidade integrar a Defesa Civil, ou a coisa não funciona, tá? Princípio da Defesa Civil, trabalhar com vidas, que eu acho que é o maior bem que a gente tem na nossa vida, é a vida dos nossos queridos familiares, amigos, a nossa própria vida, né? Então, não interessa o poder aquisitivo que você tenha, não interessa a tua religião, tua classe social, enfim. Todos estamos suscetíveis a algum evento, né? Então, o Ministério Público hoje está entendendo isso e está dando bastante respaldo para a gente, né, poder trabalhar, né? Bom, a iniciativa deles alinhada com o governo do estado é importante também, né? Se a gente falar sobre isso, ela chegou no interior do estado, né? Sim. Tanto é que aqui em Vacaria, ontem tu estavas lá em Porto Alegre justamente com a finalidade de receber, né, atualizações importantes, e essas atualizações elas vêm com um propósito específico de uma grande conexão, é isso mesmo? Exatamente. Como é que funciona? Nós temos, então, o município, nós temos o estado e nós temos a federação, tá?
No Rio Grande do Sul, então, tem os seus coordenadores municipais. No estado, nós temos as CREPDECs, né? Que são as regionais. Nós temos 9 regionais hoje no Rio Grande do Sul. E a regional, ela vai ao encontro da federação. Então, o que acontece? A gente consegue hoje, se a gente quer chegar a nível federal, com o Estado, a gente consegue chegar ao nível federal. Então, se torna mais fácil. Se tem um caminho, tá? Então, tu consegue chegar ao parlamento, vamos dizer assim, tá? De maneira mais fácil, né? Bom, Rassi, para a gente conectar da realidade, como tu falaste aí, do país, estado, né, e cidade, né, e claro, incluindo as regionais, como tu estava falando, a gente precisa de uma grande mobilização, né? E essa mobilização, no ponto que diz respeito à nossa realidade local, como que ela acontece? Como que ela está hoje? Eu sei que tu estás assumindo, na verdade, essa coordenação. Não temos ainda 100 dias, que é sempre um marco importante, assim, que é onde são feitas, né, as avaliações de um período, né, como esse. Mas muita coisa tu me contou que tu já vem construindo. Sim. Como que foram esses primeiros dias, desde quando tu iniciou o trabalho na coordenação? Olha, Lucas, esses primeiros dias, assim, está sendo de bastante aprendizado, né? De maneira que a gente não trabalha sozinho, tá? A gente tem bastante alinhamento com todas as secretarias, tá? A gente procurou visitar todas as secretarias e o que a gente viu? Que todas as secretarias estão alinhadas com a gente, porque tem muitos concursados, né, nas secretarias hoje e muitos já trabalharam em muitos eventos, assim como eu já trabalhei, né, como voluntário, né? Então a gente depende muito de mão de obra. Então, se a gente tem esse alinhamento, tá, com as secretarias, tendo mão de obra, a gente tem um programa aí que logo a gente vai começar a fazer treinamentos. Porque não adianta tentar se fazer alguma coisa se correr risco. Tá? Eu tenho bastante experiência aí nessa área, na área operacional, né? Então, e eles querem. O que deu para perceber, assim, em todas as secretarias, quando é que vão começar treinamentos? Principalmente primeiros socorros, ou o que fazer. O que é um treinamento? Por exemplo, vamos imaginar que a gente precise montar um abrigo, por exemplo. Tá? Algum determinado bairro da cidade ali passou algum vendaval e a gente precisa de abrigo. Então, como é que se monta esse abrigo? Tá? O que se precisa fazer? Então, a gente teve reuniões também com as associações dos moradores também, né? Os presidentes dos bairros. É bem importante isso aí. Nós temos municípios ao nosso redor também, Lucas, que não tem defesa civil. Tá? Por exemplo, vamos colocar ali Monte Alegre, vamos colocar aqui Campestre. Não necessariamente o evento que aconteça, pode acontecer só aqui, pode acontecer numa cidade vizinha. E é o correto, por exemplo, a gente dar suporte também para esses municípios que não têm. Que é o caso do que acabou acontecendo em Porto Alegre, né? Na verdade, embora a gente use um exemplo um pouco mais longe, né? É uma situação muito parecida. A gente tem N casos, né? Desde aquela história desde aquele episódio que a gente teve lá em Muitos Capões, né? Um tornado lá atrás, lá em 2005, 2004, 2005, que eu, inclusive, estava presente lá acompanhando o trabalho um trabalho incrível, né? Que foi realizado pela prefeita Mara Barcelos, né? Fez um trabalho alinhado com, na época era o comandante Leal, né? Comandante Leal, que estava fazendo que literalmente abraçaram o município diante de uma destruição gigantesca, né? E conseguiram aí reerguer o município e dar condições de ele tocar para frente. Certo. Tem um ponto importante que eu queria te perguntar, Rassi, em relação, tu estava comentando antes que nesse primeiro momento foi um trabalho muito administrativo. Certo. Né? E a gente falou também no início que a Defesa Civil ela trabalha junto com a comunidade, né? Certo.
Então, vem pela frente agora, para toda a nossa comunidade, um plano de ação relacionado a treinamentos. Então, Certo. o caminho para um grande trabalho de uma defesa civil são os treinamentos, Sócio? Olha, é um início, né? Porque a defesa civil, ela pode, por exemplo, atuar não só, por exemplo, a gente está falando em vendavais, em chuvas, né? A gente pode trabalhar na área da seca também, entendeu? Então, o treinamento, ele visa mostrar para a comunidade que tudo pode acontecer. Num estalar de dedos assim, pode ter um problema sério com chuva, ou a gente teve uma estiagem agora em muitos municípios, né, que decretaram estado de calamidade devido à seca. E o que fazer, né? Então, o treinamento visa qualificar as pessoas que gostam. Muita gente gosta dessa área, né, Lucas? Eu sei que você também é um cara que gosta muito dessa área, né? A gente avaliar problemas. Principalmente problemas, como eu falei no início ali, o que envolve vidas, tá? O que envolve doenças. Então, é bem complexo isso aí, né? A gente estava falando antes da questão das chuvas, principalmente, tu até reforçou como que a questão climática é uma questão que atinge bastante a nossa região, né? Sim. E quando a gente tem um episódio como esse, uma das coisas que sempre... A gente viveu isso em Porto Alegre, foi o caso, eu me recordo aqui do ginásio, eu me recordo que ali era do Colégio São Francisco, eu não sei qual é o nome, né, o nome mais recente ali, mas aquele ginásio foi todo mobilizado no trabalho da assistência social aqui de Vacaria para justamente ser um ponto concentrador de doações. E além das doações que a comunidade prontamente trabalhou para que, enfim, para que elas chegassem até o destino lá de Porto Alegre, nós temos numa possibilidade de um evento local a necessidade de ter algumas reservas. Hoje, a Defesa Civil aqui de Vacaria, ela tem um estoque de material, esse estoque está em construção. Como que fica essa questão de reserva mínima? Existe essa reserva mínima? Olha, Lucas, assim, vamos colocar assim, o que a Defesa Civil tem? O que ela precisa ter, tá? Ela precisa ter equipamentos, tá? Ela precisa ter... hoje, por exemplo, nós temos gerador, nós temos bomba de sucção, tá? Alguma coisa de colchão, coberta, mas não muita coisa, tá? Por quê? Não é o foco, tá? Felizmente, te digo isso porque, felizmente, se acontece algum evento, por exemplo, que a gente precise de roupas, cobertas, alimentos, num estalar de dedos, a gente consegue encher uma carreta, vamos colocar em 2 horas. 1 hora, talvez, tá? O nosso povo é muito solidário. Então, não há necessidade, por exemplo, de se ter uma reserva assim, nesse sentido, alimentícia. Até porque o armazenamento é bem complicado. Falo isso não só por mim, mas falo pela assistência social também. Tá? A assistência social também não tem nem lugar para armazenar esse tipo de coisa. Então, é preferível a gente fazer uma campanha quase que na hora e conseguir do que armazenar. Porque roupas, tu sabe que pode mofar, tu pode alimentos, pode ter animais, né, bichos que podem entrar em contato. Então, daqui a pouco você evita, né, uma coisa pior, né, que pode acontecer. Então, mas assim... E essa parte, só para não perder o gancho, e a parte, digamos que assim, por exemplo, de telhas, né? Sim. Essa parte aí, no que diz respeito, por exemplo, passou um vendaval aí, como acontece muito, ou a questão da chuva de pedra, diante de uma situação rápida, como que aí também está nessa mesma situação? Não, aí a gente tem reservas de lonas, tá? A gente tem reserva de lonas, reservas de telhas, né? Para um primeiro atendimento, para resposta, a gente tem. E isso é fato. Então, o que acontece? O povo tem assim aquela história, deu um vendaval,
a Defesa Civil, ela entrega a lona, às vezes só entrega a lona. Mas assim, ó, eu sei que na Secretaria de Habitação, tá, tem muitos projetos ali de novas casas que serão feitos de maneira diferente. A gente tem que começar a acabar com uma estrutura fraca. Tá? Que numa emergência acaba muitas vezes... Isso, não, numa emergência até pode ser, Lucas. Vamos dar um exemplo. Telhas 4 milímetros, por exemplo, que se é usado em muitas construções. Não se consegue, aquilo ali é tapar o sol com a peneira. Porque já aconteceu, por exemplo, de você atender a necessidade da população com esse tipo de telha e na outra semana ter que fazer de novo. Entendeu? Mas é um trabalho de formiguinha. Tá? É um trabalho de formiguinha, com o tempo, por isso que tem que se ter alinhamento, né, com as secretarias. Porque não adianta você fazer um trabalho, querer fazer um trabalho bom e a população não merece isso. A população merece o melhor. Tá? E isso, todas as secretarias do município hoje estão querendo terminar com remendo, vamos colocar assim. Não adianta remendar, porque a vida não tem remendo, certo? Então é mais ou menos por aí. Assim, só para a gente fechar, em relação ao evento que teve ontem lá em Porto Alegre, né, a gente comentou mais do ponto de vista mais político, do ponto de vista do Ministério Público, do ponto de vista do governo do Estado, né? Mas trazendo para uma área que é uma área que muitas pessoas aqui em Vacaria que já conhecem teu trabalho sabem que é uma área que tu domina muito bem, na parte mais operacional, o que te chamou a atenção ontem no evento? Olha, na parte operacional, eu sou suspeito mesmo para falar, né? Porque eu gosto muito dessa área, né? A gente tem... Quando dá um evento, a gente tem que ter uma resposta, tá? A gente tem que ter uma resposta dos órgãos públicos, tá? Tanto municipais quanto estaduais. Nós temos aí o Corpo de Bombeiros, que é um primeiro atendimento, assim, porque o papel do coordenador, né? Ele é coordenar, tá? Um atendimento, vamos supor que tenham bastante vítimas. Vamos supor que deu um destelhamento, telhas caíram em pessoas. A gente pode atuar? Sim, pode, mas desde que a pessoa seja habilitada para isso. Tá? Então, por isso que a gente busca fazer vamos fazer esse treinamento para habilitar, né? Nesse primeiro momento, pessoas que gostam dessa área e consigam. Só que o treinamento, ele vai envolver também a aquisição de materiais. Tá? Não significa que uma pessoa treinada, por exemplo, ela esteja andando na rua, vê um acidente de carro, por exemplo. Tá? Ela pode... Qual é o suporte que uma pessoa pode dar? O simples fato de você ligar para um SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, já está dando um atendimento. Tá? Porque a área técnica de atendimento a vítimas mesmo é um estudo bem grande, né? Então, é mais ou menos por aí, Lucas. Que bom. Raci, eu queria colocar o nosso trabalho, tu já sabe disso, mas eu quero reforçar aqui publicamente, né, que estamos à disposição para justamente te dar o suporte que for na hora, né, que a gente precisar de qualquer trabalho relacionado à comunicação, porque quando a gente sabe quando qualquer evento ocorre, né, o principal agente, seja para mobilização de doações, seja para o trabalho, né, de coordenação das equipes de apoio, né, ele passa muito por uma boa comunicação e tendo, né, a orientação da Defesa Civil, a gente consegue, né, levar para muitas pessoas, né, as informações e as coordenadas, né, para que a gente consiga trabalhar todos na mesma direção, que é uma das coisas que a gente viu que lá no primeiro momento lá em Porto Alegre foi onde que o pessoal começou a dar muita volta, né, meio que sem direção, e aí se valorizou o trabalho da Defesa Civil de uma maneira como até então não estava ocorrendo no Rio Grande do Sul.
E uma das provas é esse trabalho todo que vem desde a questão, né, que foi ampliada, né, pelo Ministério Público e Governo, desde mecanismos de prevenção, a questão de riscos hidrológicos e principalmente os geológicos, as duas esferas, principalmente o aspecto legal na área de prevenção, reconstrução e também a parte dos abrigos de emergências e o trabalho todo voluntariado como uma essência principal da Defesa Civil, né? E também, é claro, o apoio necessário, né, que tem que ter depois para as pessoas que acabam, né, passando pelo problema em si. Estamos à disposição, né? Certo. E vamos com certeza cada vez mais ampliar esse teu trabalho, que é um trabalho essencial para a nossa comunidade, mas que infelizmente, né, se valorizou muito só depois da tragédia que a gente viveu, né? Serve para a gente aprender, tá? Todo evento serve para a gente aprender. A gente teve essas mudanças climáticas aí vão acontecer. Tá? Os estudos mostram aí que mudanças climáticas estão acontecendo e o pessoal tem que estar atento, tá? A questão dos recursos hídricos, né? Cheias em lugares onde não tinha, até como base a cada 100 anos que era as cheias de determinados rios, hoje está diminuindo, tá? E uma parte que tu tocou no assunto é questão de comunicação. Na época ali, tem que se tomar muito cuidado com a comunicação. Porque hoje, com a internet, tu recebe muitas informações muito rápido. E aí, qual é a informação que é a correta? Entendeu? Tu tocou num assunto bem complexo aí. Porque não se deve acreditar em tudo que se vê, que se ouve. Mas se tu tem uma fonte, por exemplo, confiável... Tá? Por exemplo, uma dica, tu quer mandar algum recado que aconteceu em determinado local para alguém, grava um videozinho, se mostra. Não áudios que eu ouvi falar, que talvez, que aconteceu, que isso, que não foi. Cara, daqui a pouco tu desloca uma equipe, tá? A um determinado local e não é nada daquilo que está acontecendo. E um ponto também importante nessa linha, que é a questão, às vezes, quando a gente vê muita comunicação via, por exemplo, o grupo WhatsApp, essa estratégia eu achei ótima que tu falou, mas muitas vezes no grupo do WhatsApp, e aí a gente entende a importância da escadinha, né? A gente volta, por exemplo, informação do clima. Quando vê, a gente entra no site da Defesa Civil e aquela informação, ela está na origem. Embora nós, por exemplo, da imprensa, recebemos pelos canais de imprensa da própria Defesa Civil, que funciona muito bem, né? A gente recebe o alerta rapidamente. Nós também temos essa preocupação que o WhatsApp ele vira aquele antigo telefone sem fio. Né? Então, a tua estratégia que tu falaste agora é sem dúvida alguma das melhores estratégias, né? Quando vai fazer algum registro, né? Faz o vídeo, te mostra no local, porque daí a gente sabe quem é a pessoa e enxerga na pessoa e inclusive no tempo, né? Esse episódio é um episódio que está ocorrendo hoje, não é um episódio antigo, né? Que muitas vezes a gente encontra uma situação do clima aí, mas é uma situação às vezes de 5, 6 anos atrás. Né? Outra coisa, quer ver, Lucas, só mais um parentezinho, tu tocaste nas informações da Defesa Civil, é uma coisa que vai se trabalhar, o Estado... tentar regionalizar essas previsões do tempo aí. Porque o que acontece? Daqui a pouco dá um alerta de severidade, né? De chuva intensa, aqui, ali. Só que daí chove em determinado local, aqui não. Tá? Tentar regionalizar para ter uma... Quer mentir, fale do tempo, né? Eu já dizer esse ditado. Então, eles estão tentando trabalhar nisso aí, porque a gente tem muitos órgãos de meteorologia, né? Daqui a pouco o INMET é uma coisa, Climatempo é outra, Defesa Civil é outra, enfim. E daqui a pouco estão se batendo e nenhuma está certa. Entendeu? Então, é uma coisa muito séria, tá? Não tem como se ter uma previsão exata. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos na Embrapa, nós temos 3 pontos ali em São José dos Ausentes, Vacaria e Lagoa Vermelha. Então, se colhe esses dados, vai para uma central e ele vai fazer uma média. Por exemplo, no dia tal, a umidade do ar estava assim, o vento estava assim, a pressão do ar estava assim,
e choveu. Mas pode ser que chova, daqui a pouco tá vindo a chuva e pega um vento lateral aí e joga para outro lado. Então a pessoa tem que entender isso aí, né? Bom, Matheus, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir imediatamente no pós-evento para a gente levar para as pessoas o importante trabalho da Defesa Civil. E para você que está nos acompanhando de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar nessa construção, na verdade, que a gente tem levado, né, todos os dias, de trazer as informações com mais profundidade, trazer informação com as pessoas que têm o conhecimento, não só o conhecimento científico, mas como também o conhecimento operacional das coisas que fazem parte do dia a dia da nossa comunidade, aqui de Vacaria, dos campos de cima da serra. Para você, então, o nosso agradecimento, continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu!